acabarmos este vídeo, ver estes trechos da entrevista com o Padre Eduardo na Jornada Nacional de Dirigentes, claramente muitos esclarecedores também, não é? Vão iluminando esta questão, os pontos de acusação ao nosso pai fundador, e aproveitando também no seguimento desta entrevista, convidámos a irmã Nádia para estar um pouco connosco e tratar de também ir respondendo a mais perguntas que pudessem surgir no âmbito destas jornadas e que alguns dos casais puseram. Antes de mais, agradecer à irmã por estar connosco hoje, a sua disponibilidade, também este tempo, e por ser assessora da Liga das Famílias, que é uma grande alegria para nós também. Uma primeira pergunta que queríamos fazer, este tema relacionado com as acusações nasce de algumas cartas surgidas no âmbito da visitação, realizadas por irmãs. De que forma é que a comunidade das irmãs, em particular, tem vivido este tempo? Como é que estas acusações têm, que dinâmica têm gerado, o que é que tem surgido, e se isto tem de alguma forma também os ecos depois também da relação com a família, com as famílias, como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa, embora no fundo é claramente uma ligação a toda, é o nosso pai fundador que está em questão, mas como é que isso também se vive na comunidade das irmãs? Primeiro, boa tarde a todos. Estou aqui realmente com muita alegria, como assessora, novamente, da Liga de Famílias. Já o fui durante 15 anos, portanto, regressei a casa. Em relação às perguntas que o Marcos acaba de fazer, é com grande dor que nós, como comunidade de irmãs, recebemos estas notícias desde o início de julho. Sabemos, e o Padre Eduardo acabou de o explicar, as acusações, as cartas foram escritas por irmãs que deixaram a comunidade, e é um grupo muito pequeno de irmãs que não estava tão de acordo com os métodos do Padre Kentenich. Talvez numa análise mais de perto podemos dizer, no fundo, são irmãs que não tiveram um pensar, um viver orgânico. Não. Na medida em que tivermos dentro de nós o pensar e o viver, o amar orgânico, estas questões, na verdade, não existem, porque vemos sempre, através das pessoas, ou vemos as pessoas como transparência de Deus. E, no fundo, o que interessa é isso, percebermos que Deus está por detrás de tudo. Aquilo que aprendemos em Schoenstatt, a nossa fé prática, não é? Em relação à família, como um todo, experimentamos como comunidade de irmãs uma grande solidariedade. Eu sei também de testemunhos que na própria presidência geral, onde estão representadas todas as comunidades e as ligas e o movimento, tem havido um grande movimento de apoio, de solidariedade para com a nossa comunidade de irmãs. E eu penso que para a própria família de Schoenstatt, além de ser uma dor, tem sido algo muito positivo, porque dá-nos uma nova consciência do papel do nosso pai fundador, do seu carisma, da sua maneira de ser, e nos interpela a aprofundarmos cada vez mais os nossos conhecimentos. Claro, sem dúvida também uma oportunidade para aprofundar, não é? Para aprofundar a base da nossa espiritualidade, do nosso carisma, não é? Portanto, eu acho que efetivamente acho que isso também foi acentuado na Jornada Nacional de Dirigentes, ver isto como uma oportunidade, mais do que como algo negativo, não é? É uma oportunidade para conhecermos mais e para sabermos mais. Exato.
Relativamente à questão que estávamos a falar há bocadinho, relativamente à Igreja, em todo este processo, como é que a Igreja, digamos, hierárquica, ou de que forma é que tem acompanhado este processo? Ou seja, este processo é disputado por uma historiadora, não é? Que, ao analisar os documentos, faz a sua própria interpretação e tece algumas teorias e algumas ideias gerais, mas, no fundo, perceber como é que a Igreja, como hierarquia, tem entendido estas acusações que vieram ao lume e como é que tem respondido perante as comunidades de Schoenstatt. Da parte de Roma, do meu conhecimento, não há nenhuma reação assim direta oficial. Da parte da diocese, sim, e porque o processo de beatificação do nosso pai fundador ainda está a nível diocesano. Portanto, está em treves e logo a seguir às primeiras acusações, houve uma reunião de representantes de Schoenstatt com o bispo de Treves e que teve como resultado que o bispo decidiu instituir ou constituir uma comissão histórica com pessoas de fora e de dentro do movimento para analisar novamente os factos históricos com essa novidade dos documentos que agora estão acessíveis. Já houve, em tempos, uma comissão histórica no início do processo de beatificação do nosso pai fundador e que, entretanto, tinha concluído o seu trabalho. Mas o bispo achou necessário e conveniente constituir uma nova comissão histórica, de historiadores, portanto, para estudar toda a situação. Portanto, também é um ambiente relativamente positivo, ou seja, uma investigação positiva e não persecutória, ou não há essa sensação. Sim. Sobre estes temas que se levantaram, um deles tem a ver com a formulação do ato filial. Esta formulação do ato filial era alguma coisa particular de cada irmã, ou havia, o ato filial havia uma estrutura do ato filial e cada irmã adaptava? Como é que isso funcionava? Ato filial, exame filial. As perguntas, são 4 perguntas do exame filial, foram surgindo ao longo dos anos do trabalho do Padre Kentenich, especialmente com a comunidade de irmãs, e que ele foi se apercebendo que eram perguntas importantes para aprofundar a vinculação a Deus Pai. Então, a primeira pergunta é: a quem pertence a filha? Ou seja, a quem pertencemos? E se eu pertenço a Deus, ao Pai Eterno, através de uma transparência que é o Padre Kentenich, decorre dali a segunda pergunta. Então, o que o Pai pode fazer com a filha? Ou seja, Deus pode fazer tudo de nós e conosco. Nós dizemos o nosso sim. É a atitude de carta branca, podemos dizer. Depois, podemos dizer, seguem 2 perguntas de aprofundamento da autoestima. O que é o pai para a filha? É a terceira pergunta. E isso tem muito a ver com a posição do Padre Kentenich na obra de Schoenstatt, não só ele como pessoa, mas toda a espiritualidade de Schoenstatt que tem nele a sua origem. E, portanto, que ele seja para nós, e toda a espiritualidade de Schoenstatt seja para nós a nossa orientação. É aquilo que norteia a nossa vida. E a 4ª pergunta: o que é a filha para o pai? E aqui remete-se um pouco à experiência da nossa realidade, da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Portanto, a resposta é um pequeno nada e por isso tudo do Pai.
Sabemos que, precisamente porque nos experimentamos pequenos, podemos ser algo para Deus, reconhecendo esta nossa pequenez e entregando-a a Deus. Portanto, é a estrutura dessas 4 perguntas, que é a estrutura base. À volta disso pode haver nuances, pode haver originalidades. Posso dar o meu testemunho pessoal. Eu tenho pessoalmente, à volta dessas 4 perguntas, uma oração pessoal que eu renovo todos os dias. Diariamente. Sim. Portanto, acaba por ser, no fundo, um conjunto de perguntas que cai quase em oração, não é? Um momento de oração individual. Sim. E em que, no fundo, tal como em Schoenstatt, essa sempre foi uma grande questão, não é? A questão do pai, não é? A questão da paternidade, e este jogo de palavras dual, não é? Quando falamos em pai, em quem é que falamos? Do pai fundador, não é? Do nosso Padre Quentnis, ou do Pai do Céu, não é? Ou seja, esta dualidade de paternidade que, no fundo, também é resolvida por um ser transferente do outro, não é? Pela transferência, e que, no fundo, é como... É um dos temas que, no fundo, Schoenstatt muitas vezes leva e que, às vezes, a entrada também é difícil, às vezes, por Schoenstatt também, porque esta dualidade existe, não é? É muito natural, vivida por nós, e às vezes pode ser mal interpretada para fora também, não é? Sim. Aliás, é uma dualidade para quem não tiver um pensado orgânico. Claro. Para quem tem um pensado orgânico, os pais, a nível natural, são sempre transferência para Deus, né? Eu costumo dizer, eu vejo os meus pais todos, meu pai biológico, o Padre Quentnis e o Pai do Céu, numa única linha ascendente. No fundo, por detrás de todos eles está Deus, tem que estar Deus, né? Vejo isso também em relação aos meus superiores. Vejo Deus através deles. Porque senão, por exemplo, toda a questão da obediência não faria sentido, né? Seria uma coisa desumana e não nos carregava profundamente no sentido religioso. Muito bem. Esta questão da exoneração do Padre Quentnis, o que é que significou efetivamente? Ou seja, quais é que foram as formalidades necessárias para o Padre Quentnis poder voltar para Schoenstatt? Portanto, primeiro, em 51, ele foi exonerado de todos os cargos, tanto em Schoenstatt como, especialmente na comunidade das Irmãs. Ele era o nosso diretor-geral. Nós temos como estrutura uma superiora-geral e um diretor-geral. É a estrutura de uma família, portanto, a figura paternal e a figura maternal. E, portanto, ele foi desprovido de todos esses cargos. Mas esta exoneração que estamos a falar é a exoneração das acusações que pendiam, digamos. A exoneração, penso eu que é este ano. É a exoneração daquilo que eram as acusações feitas ao Padre Quentnis. Porque, no fundo, ele foi exonerado dessa culpa, não é? Digamos, como é que correu esse processo? Eu entendi. Exoneração de outra forma, dos cargos. Não das funções, mas das acusações. Das acusações nunca houve nenhuma reabilitação por escrito. Sabemos disso, o Padre Eduardo também explicou na entrevista. E a historiadora Frau von Teufenbach, no fundo, exige que apresentemos uma reabilitação por escrito. Na altura não foi, ainda existia o Santo Ofício, não foi costume da parte do Santo Ofício emitir algum documento que reabilitasse a pessoa. Mas pelo facto de tanto o Papa Paulo VI como também os bispos da Alemanha terem concordado que o Padre Quentnis regressasse para Schoenstatt, supõe-se que por detrás disso está o entendimento de que ele foi reabilitado. Ok, portanto não existem
documentos, não existe uma evidência documental, Não. mas no fundo o ambiente vivido na altura, no fundo, leva a essa leitura, não é? Porque não houve por parte da Igreja um retomar de algum tipo de sanção, ou de algum, digamos, de dizer não, então regresso para o exílio ou para esse, não foi o caso. Mas também não é assim como a historiadora von Teufenbach deu a entender que na sequência do Concílio Vaticano II, porque foi o final do concílio em 65, tenha havido um ato de misericórdia. Portanto, não tenha sido uma reabilitação plena, mas por um ato de misericórdia. Isso não corresponde aos fatos. Claro, houve, apesar de não ter sido formal, o sentido é de uma reabilitação efetiva, não é? Sim. Muito bem. Pronto, eu não sei se, penso que foram as perguntas que se foram levantando também aí dos nossos telespectadores, não é? Telespectadores. Isto aqui é um estúdio, vocês não podem ver por trás do estúdio, mas há aqui toda uma parafernália. Mas pronto, obrigado, irmã, também por estas respostas também tão verdadeiras e que sabemos que custam, não é? Porque todo este processo nos custa a todos, portanto, mas muito obrigado. Obrigada. E pronto, neste momento queremos voltar a relembrar as perguntas que os nossos chefes colocaram, o que levou o padre Quentnis a pôr em causa a obra da sua vida, a arriscar a sua extinção. Ou seja, precisamos pensar um bocadinho isto, pensar realmente porque é que o padre Quentnis foi toda a obra da sua vida colocá-la em risco com este passo que deu no 31 de maio. E qual é que é, nos dias de hoje, porque é que o 31 de maio hoje é importante para nós? Exemplos concretos. Queríamos ter da vossa parte feedback. Não tenham medo, escrevam, agarrem no telemóvel, no computador, escrevam, para podermos aqui reunir aquilo que é a nossa sensibilidade como família. Portanto, ficam as perguntas, fica o desafio, e agora fica o desafio para pararmos um bocadinho, irmos beber um café e voltarmos daqui a sensivelmente 15 minutos. 10 minutos, dizem, a Regi está aqui a dizer 10 minutos. Portanto, daqui a 10 minutos retomamos, já com outro impulso, um novo modo, com outro vídeo e mais um momento de conversa. Portanto, até já.